Fala galera, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Tio Léo na área e continuamos online. Meu Deus, isso um dia passa. Meu povo, vê bem. A gente estava falando aí da geografia geral, né, que é a história do mundo, digamos assim. Estávamos aí no período pré-guerra, basicamente, né? Nossos próximos assuntos já vão ser relacionados à Segunda Guerra Mundial, o assunto mais esperado. Eu vou tentar, né? Queria muito tentar, na verdade, não dá nem para tentar, mas eu queria muito ver esse assunto pessoalmente, mas meu Deus do céu, só Deus sabe. Mas a gente tem um outro assunto de bastante importância, principalmente para a nossa história, porque a gente vai para a história do Brasil, em que a gente vai ver uma mudança na estrutura governamental no Brasil e, consequentemente, no Brasil como um todo, que vai estar ali também, né? Num período pré e num período de guerra também. A gente vai pegar o Brasil nesse período aí próximo também da guerra, né? E pré, tanto antes quanto depois. A gente vai ter esse período do Brasil também ali próximo da crise de 29, né? Ainda pegando os resquícios da crise de 29, pegando um pedaço do pré-guerra, pegando um pedaço da guerra também, propriamente dita, enfim. O Brasil vai ter uma participação interessante nesses acontecimentos, mas o movimento interno que vai ocorrer no Brasil, ele é bastante interessante porque ele vai mudar a história do Brasil de uma maneira muito decisiva. Esse assunto tão abrangente que eu estou falando e também tão importante é chamado de Era Vargas, é o período aí do governo de Getúlio Vargas, né, que vai ser um dos principais períodos da República Brasileira. Então prepare o seu caderno, prepara aí o seu material, né? Não esquece de seguir aquela linha que eu falei, assiste o vídeo, anota o que tiver no slide no caderno, né? Depois lê lá no seu livro o equivalente e também faz a atividade, beleza? Segue essas 4 coisinhas aí. Bom, meu povo, então se organiza direitinho, prepare seu material e vamos para, beleza? Roda a vinheta! Bom galera, como eu disse para vocês, vamos falar de Era Vargas. Hoje a gente está aí com o nosso slide, e se tem slide, né, tem a produção artística da escola que irá nos ajudar nessa aula aqui com os slides. Vamos ver se ela está atenta. Produção? Aê! Meu povo, vê bem. Contexto histórico, tá? Contexto histórico para falar aí dessa época da história do Brasil. Quebra da Bolsa de Nova York em 1929, já vimos esse assunto, gerou um efeito catastrófico em outros países, inclusive no Brasil. A quebra da Bolsa de 29, tá, afetou todas as economias do mundo, com exceção talvez ali para a União Soviética, né, para a Rússia ali e os países ligados a ela, porque essa estava no modelo econômico à parte. Mas os demais países do mundo ligados ao modelo capitalista, essas tiveram uma profunda crise. E o Brasil não saiu, obviamente, ileso, muito pelo contrário, foi bastante afetado. E quando o país entra numa crise econômica, isso afeta o âmbito político, social, cultural e todos os outros, não tem jeito. Normalmente espera-se que o governo resolva, e quando o governo não consegue se resolver, há um desgaste. E esse desgaste ajudou, porque também existem outras questões, mas esse desgaste ajuda também a mudar as características do país em termos de governo, tá? E aí, né, no caso do Brasil, o Brasil ele tinha como principal fonte de renda o café, seu principal consumidor, né, seu principal cliente era os Estados Unidos, e isso enriquecia a elite cafeicultora do Brasil, que é quem estava no governo na época. Lembra que era a política do café com leite, né? Então o governo brasileiro, totalmente ligado e enriquecido com o café, acabou tendo prejuízo. Então teve prejuízo o Brasil, teve prejuízo a elite que governava o Brasil e teve prejuízo, consequentemente, né, os próprios fazendeiros e todo o restante da estrutura, né, todo o povo ligado à economia cafeicultura. O Brasil entra numa crise.
Outros setores da economia brasileira foram atingidos com a queda da produção do café, porque o café era a base econômica, esse se prejudicando os outros setores também. Né? Então, se os ricos do Brasil estão ligados ao café, todas as outras atividades econômicas estão ligadas a ele. Caindo o café, caem os outros também. Professor, como assim? Né? Como é que caem os outros também? Porque boa parte da dinâmica econômica, boa parte do dinheiro que rodava nas atividades econômicas vinha do café. Se agora tem menos dinheiro, as outras atividades econômicas também caem. Né? Então, vai ter menos gente ganhando dinheiro, vai ter menos gente comprando, já cai o comércio, isso já tira um pouco do investimento da produção, que já não era das maiores. Boa parte da população estava no campo ligado ao café, então quem estava ligado ao café comprava outros produtos, então já vai comprar menos. Então, é uma bola de neve de problemas que vai sendo gerado. Então, empresas faliram, né? Fazendas também faliram e se afundaram em dívidas. Isso gera um aumento do desemprego, isso gera um aumento na crise econômica, no sistema de produção, é a crise econômica em si. Isso leva a uma crise social, porque com a diminuição dos lucros, uma das principais formas de economizar que os empresários e fazendeiros vão ter é demitir funcionário, é cortar custo, então vai aumentar o número de desempregados. Com mais gente desempregada, menos consumo interno, com menos consumo interno, mais crise, e a crise aí só piora. Então, pessoas que não têm grana num país que não tem emprego, com uma crise econômica vigente. Então, não é a primeira vez que a gente passa por uma situação dessa, né? E aí, desemprego triplicou, e isso gerou, obviamente, uma crise política, né? O governo começou a ser cobrado, e entre as várias cobranças, começou a haver rompimentos e discordâncias. E talvez a maior ruptura da estrutura política, talvez não, com certeza a maior ruptura política dessa estrutura foi o fim da política do café com leite. São Paulo e Minas, parceria de sucesso nesse período, simplesmente rompeu relações, e aí a estrutura política do Brasil não será mais a mesma. Vamos entender um pouco mais. Próximo. Rompimento do sistema do café com leite. Vem bem, o Washington Luiz foi o último governante dessa política do café com leite. A gente viu sobre o Washington Luiz na aula lá que falou de República Velha, no começo das aulas online. O Washington Luiz, ele tinha sido eleito por São Paulo, digamos assim, né, na política do café com leite. Se ele ganhou por São Paulo, ele teria que apoiar para as próximas eleições o Mineiro, lembra? Ganha o Mineiro, ganha o Paulista, como são os dois maiores grupos políticos, as duas maiores oligarquias, perceberam que poderia fazer essa parceria. Se eu te apoiar com outras oligarquias, Paraíba, Rio Grande do Sul, não vão ter força para derrotar se a gente estiver junto. Então, se junta São Paulo e Minas, e obviamente vai ter apoio de outras oligarquias menores, outra oligarquia que tenta concorrer não ganha. Então, para a gente manter o poder, uma eleição, Minas apoia São Paulo, na outra eleição São Paulo apoia Minas, e elas ficam nessa dobradinha eterna no governo. Quando acabou, o Washington Luiz, o último prefeito paulista, o último presidente ligado à oligarquia paulista, não quis apoiar um candidato mineiro. E aí rompeu a tradição e apoiou Júlio Prestes, que era um candidato paulista. Os mineiros ficaram como indignados, né? Rompeu a política do café com leite, então os mineiros não aceitaram essa escolha e aliaram-se à oligarquia gaúcha. Tá? Juntaram-se a uma outra oligarquia com o intuito de vencer aí a oligarquia paulista, criando uma aliança, né? Um novo partido chamado, né? Um novo grupo, uma nova aliança, um novo partido, enfim, chamado de Aliança Liberal. Essa aliança aí, ela também vai ter adesão, né, da Paraíba e de outros grupos apoiadores, e ela também vai crescer bastante, vai ser a base para a Era Vargas, a princípio, guarda esse nome, Aliança Liberal. Bom, é lançado aí as candidaturas, Júlio Prestes para presidente, e concorrendo com Júlio Prestes, lança-se a candidatura de Getúlio Vargas para presidente, com apoio, né, com apoio não, na verdade, vindo da própria Aliança Liberal. Então, mineiros e gaúchos lançam a candidatura de Getúlio Vargas, que era gaúcho, para a presidência, para concorrer com Júlio Prestes. A campanha dos dois foi bem
animada. Produção, passa aí, por favor. Então, Getúlio Vargas e Aliança Liberal. Vargas era militar, tinha sido advogado no governo de Washington Luiz, então conhecia bem o governo, e era ligado às oligarquias sulistas. Então, ele foi a grande representação das oligarquias lá do sul, principalmente a gaúcha, né? E aí ele conseguiu aí unir essas oligarquias e formou, junto com Minas e junto também com a Paraíba, outra importante oligarquia da época, a Aliança Liberal, que foi esse acordo entre Minas, Rio Grande do Sul, e a Paraíba também entra, inclusive entra com o candidato a vice. Né? Engraçado que os mineiros acabaram não entrando nem com candidato a presidente, nem candidato a vice. No caso, o candidato a presidente foi um gaúcho, o próprio Vargas, e o candidato a vice foi um paraibano, o famoso João Pessoa, que é o nome da capital hoje, né? Em homenagem a esse cidadão. Bom, houve também um certo apoio por parte dos fazendeiros paulistas que estavam rompendo com o próprio governo paulista, né? Então houve aí um apoio paulista, e uma parte da classe média que rompeu com o Partido Republicano Paulista, né? E criou aí o Partido Democrático, também encorpando ainda mais, né, o grupo. E paraibanos simpatizantes a João Pessoa, que era o vice. Então agora a gente vai ter mineiros, gaúchos, paraibanos, sulistas, nordestinos e uma parte de São Paulo, todos apoiando esse novo grupo, né, na eleição contra Prestes, mas Prestes e a oligarquia paulista, né, Júlio Prestes, Washington Luiz e a oligarquia paulista também ainda tinha muita força e a eleição foi bem acirrada. Mas, quando saiu o resultado, percebeu que, na verdade, a distância da vitória foi grande, e aí foi que começou o bafafá. Mas vamos ver. Eleição igual. As eleições foram acirradas, porém fraudulentas, porque a gente viu que as eleições da República Velha, elas tinham ali o voto do cabresto, tinha ali o voto era aberto, então existia muita possibilidade de corrupção, muita possibilidade de fraudes e de fato ocorria, né? E quando saiu o resultado, quem ganhou foi Júlio Prestes com a larga, até uma certa folga. Isso gerou protesto da oposição, que disse que tinha fraude, que disse que estava errado, como é que pode? Só que fraude por fraude provavelmente todo mundo usou, só que talvez não tenha fraudado melhor do que o outro. Meu Deus, que piada horrível, mas é provável. E aí, a coisa foi lá, né? Júlio Prestes, inclusive, quando ganhou, não estava por aqui. O Washington Luiz ainda estava no governo, a galera da oposição criticando, usando a propaganda para criticar aquela agonia política. E aí, um acontecimento vai marcar a história do Brasil. João Pessoa, o vice de Getúlio Vargas, ele teve um problema pessoal com um dos seus maiores rivais políticos, que era um cara chamado João Dantas. E isso causou, né, o assassinato do cidadão de João Pessoa. Inclusive foi aqui no Recife, né? Mataram o cara aqui no Recife. E o assassinato de João Pessoa, né, foi utilizado pela oposição. Veja que a questão foi mais pessoal, mas acabou sendo utilizado pela oposição, que deu caráter de crime político para a situação. E isso sensibilizou muita gente e acabou dando uma virada na mesa do jogo político brasileiro. Produção? Rapaz, acho que eu repeti aqui. Mas enfim, está aqui no finalzinho. O episódio foi usado pela Aliança Liberal como motivo para iniciar uma revolução. Não, as eleições foram uma fraude, um absurdo, está tudo errado. E quando o cara morreu, pronto, sensibilidade e indignação, mataram o nosso vice, a gente que era para ter ganho, já mataram o vice, aquela coisa toda. Sempre que tem algum crime relacionado a isso, a população se sensibiliza, né? E aí, quem sabe aproveitam crimes e coisas aí relacionadas à política, sempre tiveram aí presente na história do Brasil. E aí, isso foi a base para iniciar uma revolução ou um golpe, né? Porque aí a ideia de revolução e golpe, dependendo do ponto de vista, são distintos, mas alguns enxergam algumas proximidades, mas não vou nem entrar no caso. Mas a Revolução de 30, considerada para quem apoia, ou mesmo o golpe para quem não apoia, né, ocorreu. Produção, passa aí, por favor.
Então, golpe ou revolução, né? Independente da situação, sabe-se que mudou a estrutura política do Brasil. Muitos passaram a acreditar que o crime realmente estava relacionado a questões políticas no âmbito nacional e a chamada Revolução, ou golpe de 30, né, se iniciou no dia 3 de outubro e em poucos dias, né, a Aliança Liberal já controlava todo o país. Então, tropas do exército foram convocadas pela rua, lembrando que para as ruas, inclusive, o próprio Getúlio era militar, né? Então, a população foi convocada e, entre outras coisas, começou aquela pressão toda. O Washington Luiz, né? Vai estar no próximo slide. Passa aí, produção, por favor. O Washington Luiz foi afastado pelos líderes do golpe ou da revolução, no mesmo mês pelos militares. Júlio Prestes não chegou a assumir a presidência, que tinha ganho, pois ao voltar ao Brasil o golpe já estava em curso, então ele já partiu para outro lugar pedindo exílio, e aí sem nenhum governo, a Aliança Liberal, que estava em alta, utilizou da propaganda aí da morte do João Pessoa para ganhar mais prestígio perante a população, com os discursos de Vargas, que era extremamente populista, né, prometendo melhorar a vida do povo, entre outras coisas, deu popularidade e conseguiu apoio suficiente e o golpe, né, e no caso para quem defendeu a revolução, enfim, ocorreu e Getúlio Vargas assumiu o governo em novembro, marcando o fim da República Velha e o início da Era Vargas. Beleza? Produção? Bom, meu povo, o governo de Getúlio Vargas pode ser dividido, tá, em 3 períodos. Divisão da Era Vargas. Então, quando você for estudar a Era Vargas, você pode dividir em 3 períodos. Governo provisório, tá? Que vai de 1930 a 34, é esse da Revolução ou do golpe, né? Seja lá onde você queira dar, que vai do golpe até a elaboração de uma nova estruturação política. O governo constitucional, e aí já está falando a questão da Constituição, e o Estado Novo, que vai ser um período de um governo mais autoritário, né? Relacionado a Vargas. Então, esses são as 3 partes do governo de Vargas que a gente vai ver de uma maneira mais elaborada nas próximas aulas, beleza? Porque por hoje é só, isso fica para uma outra aula. Meu povo, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido. Deixe seu like, curtem, compartilhem aí. Até a próxima. Tchau, tchau.